Bom dia, como estão? Tudo bem? Ontem o mercado fez movimentos bem amplos, né, para tomar o seu direcional, mas como a gente havia comentado, o dólar, na sua tendência vendedora no diário, ele mostra um rompimento do fundo do inside candle, voltando para a tendência. Então ele tenta fazer um teste máximo, não consegue. Tinha notícia, eu acredito que foi a notícia que jogou o dólar para cima e o índice para baixo no primeiro momento, mas depois eles tomaram o seu norte, né? O dólar voltando para a tendência vendedora e o índice também ganhando algumas regiões importantes do preço. O que aconteceu aqui no dólar, além do rompimento do fundo do inside candle, existe uma máxima que fala que quando uma região rompe, né, o inside candle, ele acaba fazendo pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo para baixo, né? Eu acredito que ele conseguiu fazer essa métrica também. Então, são as medidas que a gente tem de proporção ali do mercado. Agora, essa região que o mercado, ó, tá, 200%, dessa região a gente mede e o candle que rompe, né, ele faz 200% para baixo, tá? Ele foi até um pouco mais, mas fez a retração normal do preço, então ele pode retrair um pouquinho também mais, né, mostrando ali. E agora, qual é a nossa referência, né? A gente tem esse candle aqui, ó, do dia 5, tá? É esse fundo. Então, ele já está trabalhando dentro do preço do fundo do dia 5. O que ele precisa fazer agora, ó? Se ele ganhar essa região de POI, que é mais ou menos 80% do pavio, né? Aí a gente tem que calcular isso também. Ele pode fazer voltar. Pode usar esse ponto do POI aqui, que está coincidindo com os 80% desse pavio, né? Do teste de mínimas que eu falo. Ele pode sentir essa região e retrair, tá? Então é um momento aí de ponto de decisão. Então, o POI vai ser um ponto de decisão que está ali perto dos 5.400, 5.418 em média ali, tá? Pode não ser perfeito, não ir perfeitamente nesse ponto, então fiquem de olho aqui. Deixa eu só pegar essa métrica aqui bem direitinho para vocês. E do pavio. Ó, 80% do pavio, tá vendo? 80% do pavio sendo um ponto de decisão. Então, a gente tem que olhar para essa região diferente, tá? Ele já perdeu os 50% da macro, que estava aqui. Deixa eu tirar. Então, essa região realmente é um ponto de decisão. 5.419, 5.418, tem aí um desviozinho padrão, tá? De 2, 3 pontinhos, tá? Mas 5.419 é um ponto importante pro mercado decidir se vai seguir descendo lá para os nossos alvos lá embaixo, tá? Então, o dólar ainda está nesse movimento, nesse canal de baixa, respeitando essa região, já buscou liquidez. Agora vamos observar se ele vai perder esses fundos para mergulhar nessa região. Acho que é importante também a gente observar isso. Ele tem um alvo aqui embaixo, no 5.300, tem outros alvos também, tem um ponto de liquidez aqui no 5.200. Eu acredito que esse seria o objetivo final do dólar, tá? Mas ele pode resolver subir desse ponto daqui, ó, do POI, ele pode voltar a subir. Então, a gente fica de olho aqui nessa região, tá? Observem isso. Como é que eu sei como é que eu entro vendido nesse dólar? O dólar, ele tem um ponto de vácuo aqui também, ó, tá vendo aqui nessa região aqui toda, ó. Tá? Então, é uma região que se o preço abre um pouquinho acima dos 50% do dia e resolve entrar nessa região aqui de vácuo, ele desce reto para baixo, tá?
Então, ele pode vir abrir próximo ao teste de 50% e descer. Pode abrir, inclusive, até um pouquinho acima no 618, tá? Levando vocês à indução ao erro. Porque se ele abre acima de 50, mesmo que seja uma região de reversão no 618, vocês vão querer comprar. Então, para comprar, não é só abrir acima dos 50%. Para vocês pensar em compras, vocês vão ter que buscar um pivô comprador, o primeiro candle do dia, sem ser de reversão, ser mais direcional, ser um candle verde, né, uma barra elefante, onde o mercado acaba buscando, né, o teste nessa barra. Tá? Então, esses são pontos que vocês têm que olhar. Ele abre com barra elefante, ele faz um pivô de compra, né? E o pivôzinho de compra vai ser sempre aquele lá, que ele vai ter uma mínima de abertura, um topo de máxima, e aí o fechamento acima, né? Acima da abertura. Esse aqui é um pivô clássico de alta, mostrando o rompimento dele. Vocês fazem a projeção seca, né? De Fibonacci, quando vocês veem pivô assim, vocês vão pegar a abertura e o topo e solta, né? Os nossos alvos sempre vão estar dentro do 618 e 200. Como que eu sei que eu entendo, né, fazendo tracking, que ele vai buscar os 618 e o 200? Simples. Ele volta para testar os 50% ou do primeiro candle do dia, ou da abertura, né? Que é onde seria a entrada de vocês, não entra no rompimento, vocês entram quando ele volta. E aí, quando ele volta para formar um novo pivô, tá? Deixando aquele pavio embaixo e construindo um pivô mais alto. Aí quando ele faz o terceiro e último, né? Normalmente o mercado vai fazer 3 sequências mostrando uma tendência compradora. Então, quando ele deixar esse pavio ou vir em região de teste 50% de C1, é que vocês vão entrar na compra. Para quem já é mais avançado, já enxerga o formato do W, o formato do N, as estruturas compradoras, a borboleta, enfim. Quem já é mais avançado, que já estudou a estrutura. Agora, quem está ainda no básico, enxergando os pivôs, vocês vão entrar neles. O que eu não gosto? Quando o mercado faz o primeiro pivô de compra, aí o segundo pivô ele ganha a máxima e perde a mínima, ele faz um pivô de venda. Aí depois ele faz um de compra de novo. Aí quando o mercado está assim, ele está lateral. Aí vocês têm que definir ali um range para trabalhar a região de 70-30, daí dentro do range da régua, tá? Mas enquanto o mercado estiver fazendo assim, dando até 3 pivôs em sequência, mostra uma tendência compradora. Aí a gente não só vai trabalhar o alvo, né, que não pode negar o 100%, tá? Quando o mercado começa a criar o segundo pivô comprador, ele não nega o 100% porque ele vai buscar 200 para mais, tá? Então, o nosso alvo vai ser 100, 168 e 200. O 100, se ele for negado, é nesses casos em que o mercado faz o primeiro pivô, aí faz um segundo menorzinho, né? Aí depois ele vai e ganha a região, mas ele desce, tá? Formando aquele Batman, né? Aí ele nega o 100%. Aí quando ele nega o 100%, a gente vai buscar qual foi o alvo que essa região, esse pivô vendedor nos dá. A gente busca essa região aqui. Mas normalmente quando ele cria a máscara, né, do Batman, ele vai buscar nivelar com o fundo anterior, tá? Antes de começar a subir. Eu sei que são muita informação, mas isso é só para relembrar vocês como que é o método aí. Então, o mercado, eu falei para vocês, ele estava em um side candle, né? Ele ganha os fundos, já paga ali o 200% do corpo do próprio insight. E a gente está trabalhando agora no fundo, ele fica um tempão lateral nesse fundo, em cima de uma POC. E eu sempre falo para vocês, o preço ele tem que estar longe do ajuste. E ele está. Isso é um ponto bom, tá? Ele está longe do ajuste e desprendido totalmente da VWAP. Só que daí o que pode acontecer? Eu repito, a gente tem essa região de POI aqui embaixo, tá? Deixa eu até aumentar ela. O que o mercado pode fazer? Ele pode também abrir nessa região, tá? Na região desse POI. E quando ele abre nesse ponto aqui de interesse, que é um ponto que já deu bastante briga, ó. Se o mercado abrir nessa região aqui de baixo, desse POI, o que pode acontecer? Eu vou botar aqui uma canetinha. Mercado, ele abre aqui embaixo nesse POI, ó. Aí ele abre em gap,
Aí ele fica andando de lado um pouquinho, não fecha o gap, demora ali 1 hora, 2 horas para fechar esse gap. Aí ele fecha o gap. Aí ele vai lá, aonde? Ele vai na VWAP, o dia anterior. Quando ele entra nessa região, como é uma região de vácuo, o preço já tende a ocorrer para sentir aqui, ó, a VWAP semanal, né, que ela é importante para nós, porque hoje é quinta-feira. Ele pode sentir o volume secundário e o objetivo final dele vai ser o teste de máxima no ajuste. É uma possibilidade também, tá? Porém, se o preço abrir no quadrante superior, vocês têm que observar o seguinte: ele abriu no quadrante superior, já desceu reto, passando pelo vácuo, e já foi buscar ali o fechamento do gap, aí há uma continuidade na tendência para venda. Entenderam? Lembrem-se disso. Então, coisas bem importantes. Onde abriu o preço? Ele abriu numa região, ó, de impulsão ou o preço abriu numa região de range? Tá? Então, a gente divide o mercado em 2 quadrantes. Se ele abrir próximo à região de fechamento, ele pode andar em range, por quê? Porque ele pode vir a ser comprador, ele não deve imediatamente já fechar o gap nem abrir no preço. E um terceiro seria ele abrir já no preço e cair, tá? Já cair direto pro POI. Não digo que ele vai ignorar, mas ele vai primeiro buscar uma liquidez mais ao fundo para depois voltar no POI e aí criar uma estrutura em cima dele. Aí, preço voltando ali, a gente vai analisar se vende ou se compra, né? Depende da estrutura que ele criou ali, tá? Isso é importante também. Então, o preço ele pode abrir na região de POI e subir para buscar o ajuste, a VWAP semanal e outros valores, ou ele pode abrir lá em cima já no ajuste e descer reto, tá? Ou ele pode abrir na região de range e ficar lateralizado ali, fechar o gap e descer mais. Então, são 3 oportunidades que a gente tem hoje. A gente depende também disso, né? A gente depende de onde o mercado vai abrir e qual é o pivô que ele vai estruturar. Mas vocês já sabem que a nossa métrica parte não somente de estruturas e formas, mas primeiramente a região que o mercado abre, se ele fecha ou não o gap, que dá condição de continuidade, é da tendência, e principalmente, né, como que é o nosso primeiro candle do dia. Então, marquem usando lá o TP Marcações. Vocês têm que usar a ferramenta. Marquem lá onde é que está o primeiro candle do dia. Ela vai ser extremamente importante para vocês poderem trabalhar isso, tá? Então, o dólar nos entregou já o alvo do 200% do Insight Candle. Ele tem mais alvos, né? Se vocês observar, se pegar o grande pivô macro do dia, ó, a gente tem mais alvos ainda para baixo da região de POI, tá? A gente tem alvos, então busquem congruências com esses pivôs. Ele também tem esse pivô comprador, ó, esse fundo para esse topo. Ele me dá uma projeção seca de um pivô comprador, então eu tenho aqui região de alvos, né? Para cima e alvos para baixo. E agora ele vai abrir e vai bater num alvo de atração ou vai buscar aí máximas direto. Então eu gosto muito de marcar os 2 pivôs macros do dia que o mercado fez e mediante isso, na abertura, trabalhar para entender onde é que ele abriu, o preço abriu. Então fica muito mais fácil vocês fazerem isso também, tá? E o mini índice? Vamos lá. O mini índice, tá? Bem mapeadinho aqui, ó, o mini índice, tá? Ele não ganhou o topo anterior, ele tá andando de lado e tá acumulando, tá? E o mercado começa a acumular um pouco numa tendência de alta, ele pode explodir a qualquer momento. Se vocês observar, há um fundamento também da banda de Bollinger, tá? Pode andar de lado ainda? Pode. O mercado ainda pode andar de lado, o mercado faz o que quer. Ele também pode querer testar mínimas, né? Pode buscar aqui teste mínimas para poder voltar a subir. Mas ele tem que seguir nesse teste de macro aí. No minuto, a gente estava no 15. A gente tem vácuo para baixo, muito cuidado. A gente tem ponto de vácuo para baixo aí nesse mercado. Embora ele tenha feito um belíssimo, ó, ele tenha feito um belíssimo ponto de
como que eu posso dizer, um belíssimo pivô comprador. Olha que lindo, tá? A gente tem esse belíssimo pivô comprador de macro aqui, beleza? Buscando aqui 200%, eu ainda tenho esse alvo aqui em cima, a bendita setinha de 146.124, tá? Então, vamos ver se ele faz o que ele pode fazer aqui, ó. Vamos ampliar. Deixa eu até tirar um pouco desses estudos. Tem muita informação aqui em cima. E os indicadores também. Aqui. Ó, o mercado ontem, ele acaba buscando regiões de vácuo, ele fez uma estrutura bem bonita aqui. Aqui é uma região de POI que o mercado acabou criando, tá? Essa região aqui é uma região de POI no 144 mil e bola, né? E então ele perdia 144, a gente vendia, ele ganhava, a gente comprava nos referências do mercado do dia de abertura. Aquele que ele estrutura, como eu falei, ele tá fazendo aquele formato, né? Formato em cunha e no final ele abre em canal de alta. Marquem esse canal para uma certa continuidade do preço. Por quê? Porque ele está querendo fazer teste de máxima e acumulando para rompimento, tá? Então busquem isso. O que o preço pode fazer? Aí agora a gente sabe que o mercado quer ir naquele alvo comprador. Mas o que o preço pode fazer? Ele pode abrir aqui embaixo, manipulando vocês, induzindo vocês à venda, tá? É uma região que tem um vácuo também importante, então vocês sabem que ele pode abrir. Mas ele ganhando 50% aqui, ó, o 50% desse dia, de ontem, no caso, né, dia 10, vocês, ou até abrindo no preço, uma quantidade para alta, tá? Então, muito cuidado, assim, aonde ele vai abrir. Lembrando que aqui é uma região bem violenta, aqui é um corredor, ó. Pressionando, embora tenha andado ontem em zigue-zague, né? Por causa de notícia, né? Ele desce a notícia, depois ele volta a subir, busca o PLI para fazer impulsão para compra. É uma região de corredor aqui, uma região de vácuo. Então, o mercado pode abrir aqui embaixo, fechar a gap e voltar para a tendência compradora, tá? Então, não é porque ele vai abrir abaixo o fechamento que ele é vendedor. Para esse vendedor, ele não só tem que abrir abaixo o fechamento, tem que abrir abaixo o fechamento, não fechar gap, fazer uma estrutura vendedora, primeiro que é no dia vendedor ou reversão, e perder as mínimas anteriores, ó, essa é a mínima, essa é a mínima, e perdendo essas regiões, né, buscando esses alvos aqui, ó, sempre o teste de 80 da macro, tá, que é 80-20, né. E é isso, tá? O índice tá ainda nessa região, acumulando um pouco, tá? Se vocês observar, colocar um retângulo, ele tá num grande topo, ó. Essa referência, ó, máxima mínima, ele já cutucou essa mínimazinha, ó, tá? Opa, tem muita coisa aqui. Mas só para vocês terem uma ideia. E a mínima da macro já tá marcada aqui. Então, caso ele abra abaixo, ele pode abrir na mínima e subir, fechar gap e buscar alvo e subir reto. Até a gente pode olhar no diário como é que estão nossas referências, né? Vou botar no layout 1. Isso, eu nem vou mexer nos insights e nos favor gap hoje, tá, pessoal? Eu não vou mexer nesse momento. Mas eu vou deixar aqui para vocês trocarem, tá? Porque ele já pagou vários pontos desses aqui. Vou ampliar aqui um pouquinho só, tá? A gente tá com bastante informação aqui no mercado. Mas olha que lindo, né? Os candles do diário agora. Olha, ele tá numa região de topo, tá vendo? Ele tá em zigue-zague nesse topo. O que ele pode buscar? Ou ele rompe de vez para subir, né? Porque embora seja um topo, é um topo ascendente, ó, tá? É um topo ascendente. Ele buscar estourar esse topo e subir, ou ele pode simplesmente, no diário, querer explorar e perder fundos e tal. É a mesma situação, tá? Precisa ganhar região ou perder região. É isso, sempre isso. Então, marque máxima e mínima da macro, buscando o entendimento, ó, porque ele ainda tá lateral nesse topo. Então, o mercado tá numa macro de alta, em um movimento lateral, porém tem alvos para teste mínimo e para teste máxima. Quando o mercado tá assim, não é tão direcional, então vocês têm que se armar. Onde o mercado abriu, qual foi o primeiro candle do dia, classificar esse candle, qual foi o primeiro pivô que ele fez, o ponto de decisão e alvos estão em cima desse primeiro pivô, aliás, do rompimento desse primeiro pivô, tá? Então, tudo isso vocês têm que analisar para proteger o financeiro de vocês. Muito obrigada, pessoal, que renovou a sala,
tá? Já adianto, já antecipo. Quem não renovou os R$100 do sala de estudos, ainda dá tempo, tá? E era isso, sucesso a todos, numa ótima, excelentíssima quinta-feira. Não esqueçam de sempre olhar no calendário econômico, se tem alguma notícia, a gente sabe que está tendo esses julgamentos aí do Bolsonaro, do 8 de janeiro, mas olha, hoje o dia é cheio de movimento, ó. Então, hoje tem bastante notícia também. Então, assim, aproveita o fluxo da notícia para andar a favor, tá? Se vocês estão vendo que o mercado está armando toda uma estrutura, ou não entrem nas notícias, ou entrem a favor. É uma coisa que eu tenho para falar para vocês, tá? Então, cuidem sempre esses horários ainda de notícias. Tá bom, pessoal? Sucesso a todos aí, bons trades. E qualquer dúvida, tire o print e joga lá no grupo, ou manda no meu particular, como vocês gostam de mandar, para que eu possa estar ajudando vocês na tomada de decisão. Sucesso a todos, até mais. Bons trades.